Fala galera, tudo bem com vocês? Você já se deparou com uma situação aqui dentro do Power BI onde você precisou fazer uma análise condicional para tomar alguma decisão? Por exemplo, imagina você precisar classificar seus clientes em um cliente bom, em um cliente médio e um cliente ruim, com base no total das suas compras. Meu nome é Sérgio Garcia e hoje eu vou te ensinar a como fazer essa análise condicional aqui no Power BI, utilizando a medida if e a medida switch e as diferenças delas de uma maneira muito fácil e simples para você aprender. Fechou? Então vamos nessa. A gente tem aqui uma tabela de vendas, onde eu tenho o ID da venda, o vendedor, o valor da venda e a região. O que eu quero criar, né? Então, com base no valor da venda, eu quero classificar ela como baixa venda e alta venda. Então, vamos lá. A gente tem aqui, vou colocar aqui, classificação venda. Certo? Então, o que a gente vai utilizar? Como a gente tem apenas duas condições, baixa venda e alta venda, eu utilizo geralmente a função if, que ela serve para essas análises mais simples, onde eu possuo. Então, eu abro aqui, if, logical test, onde eu vou classificar. Se a minha venda for menor do que 2.500, se a minha venda, valor da venda, for menor ou igual a 2.500, o meu resultado ele será baixa venda. Se não, será alta venda. Então, pessoal, nesses casos simples, quando a gente precisa criar aqui, utilizar apenas uma condição, nesse caso aqui, baixa venda e alta venda, geralmente a gente utiliza o if, como nesse caso aqui. Então, se a gente der um Enter, vamos nessa, a gente tem aqui, ó, baixa venda e alta venda, a classificação de cada venda entre alta e baixa. Agora, vamos criar um pouquinho mais de complexidade, que é trazer a média. Então, para a média venda, então, o que a gente faz? Vamos criar mais uma coluna aqui para a gente comparar, onde a gente vai trazer classificação e vamos fazer com o if para você ver mais ou menos como que precisaria ser feito. Então, se a gente utilizar aqui o if, eu vou utilizar se meu valor da venda for menor ou igual a 2.500, eu vou manter os 2.500, eu vou manter os 2.500. Aí eu vou colocar o meu resultado verdadeiro, que será baixa venda. Certo? Agora, fecha aspas, vírgula. Agora, no meu resultado, se meu resultado se for falso, eu vou abrir um outro if e fazer novamente o valor da venda. Se o meu valor da venda for maior do que 2.500, e aí quando a gente faz um e, que aí a gente usa o S comercial. Então, a gente tem esses dois e valor da venda for menor ou igual a 3.500. Aí, o meu resultado será média vendas, média venda, se não, será alta venda, que é o meu resultado falso. Certo? Então, dessa maneira, a gente fecha dois parênteses e dá um Enter. Pronto, ó, classifica a venda. Deixa eu só melhorar aqui o nome para facilitar para vocês. Classificação venda 2. Perfeito. Percebem que quando a gente utiliza mais de uma condição, se a gente for utilizar a medida if,
a gente vai precisar criar if atrás de if. Por quê? Porque a medida if ela traz, se minha expressão for verdadeira, eu coloco um número, se não, é falsa. E só isso. E aí a gente tem que ir colocando ifs atrás de ifs. Aí, o que o Power BI nos traz? No Power BI existe uma medida chamada switch, onde ela é indicada para nesses casos, né, onde eu tenho condições mais complexas. Então, onde eu tenho mais de uma condição, eu geralmente gosto e é recomendável, nossa medida se torna um pouco com uma melhor performance, a gente utiliza a medida switch. Então vamos lá, pessoal, vamos criar nossa coluna aqui. Só que antes de eu classificar o valor da venda entre baixo, médio ou alta, eu vou utilizar uma outra coluna para classificar o vendedor, se ele é masculino ou feminino, para utilizar o switch, porque acho que assim vai facilitar ainda mais o entendimento de vocês. Então, quando a gente pega aqui, eu vou colocar aqui sexo, underline vendedor, igual switch. Então, a gente tem o primeiro argumento, a expressão. O que a gente quer analisar? Se a gente quer analisar o vendedor, o valor da venda, a região e assim por diante. Então, se a gente quiser utilizar, como nesse caso a gente vai analisar o vendedor, a gente pega aqui a coluna vendedor. E aí, o valor que eu quero. Então, eu tenho o Carlos, eu vou colocar como masculino, o M. Eu tenho a Maria como feminino, certo? Eu tenho o Lucas como masculino, aí você coloca o resultado aqui como masculino. Então, percebem que se na coluna vendedor eu tiver o nome Carlos, eu vou colocar o M de masculino. Se tiver a Maria, eu vou colocar o F. O Lucas, o M. O João é o M, o resultado 4. Rafael é o M também. E acredito que o público masculino, que os vendedores masculinos acabaram. Então, eu sei que o restante é feminino, acho que deu para entender a fórmula. É mais para vocês pegarem o conceito de como que funciona a medida switch. Então, se a gente colocar aqui o F, é como se todos esses que não sejam esse, você me traz o F. Que no caso aqui seria o feminino. Então, perfeito. Ó. O Carlos ele classificou como M, a Maria como F, o Pedro com F, a Ana como F. Perfeito. Agora, o que a gente quer? Vamos trazer uma nova coluna para a gente classificar a venda novamente. Então, aqui que a gente tem classificação, underline venda, underline 2, underline S. Eu vou utilizar o S para diferenciar da medida if. Então, se a gente for fazer da mesma estrutura que a gente fez a classificação dos vendedores, então o que a gente quer? A gente quer classificar o quê? O valor da venda. Nesse caso aqui, se eu colocar aqui menor ou igual a 1.500, vírgula, vocês percebem que quando eu trouxe aqui o menor ou igual, ele está dando um erro. Porque quando a gente vai utilizar esses intervalos de valores para comparar, o switch ele não consegue pegar. A gente precisa fazer de uma outra maneira para ele não dar esse erro que ele está dando aqui. Por quê? O switch ele traz o quê? Como não é algo exato, se for o Carlos eu trago M, se for a Maria eu trago F. Nesse caso aqui eu estou querendo analisar um intervalo de números, pegar um intervalo de números, eu preciso utilizar a função, nesse lugar na expressão, eu preciso trazer o true, que é basicamente o quê? Tudo que você me trouxer vai ser como verdadeiro, vai ser algo mais exato.
Então, ao invés de eu trazer a expressão ali, que é a coluna que eu quero ali, eu vou trazer o quê? A classificação da minha venda. Então, o valor da minha venda aqui. Então, a coluna eu trago aqui, ó, valor, underline venda, menor ou igual a 1.500, vírgula, resultado, baixa venda. O valor 2, eu trago novamente a coluna valor venda. Porque aí eu consigo sim comparar o valor maior do que 1.500 e os dois E comercial, valor venda, valor venda menor ou igual a 2.500, certo? Esse foi o resultado. O resultado é o quê? Média venda. E o restante seria o else, o restante a gente coloca como alta venda. E fecha parênteses. Vamos ver o que aconteceu aqui, se deu certo? Perfeito, pessoal. Opa, aqui eu trouxe... Aqui a gente percebe que tá 2.500 e... por quê, ó? Aqui eu estou classificando que o menor venda é 2.500 e aqui o 1.500. Então, aqui vamos para deixar igual aqui o número e tudo mais. A gente traz aqui 2.500 e 3.500. Pronto, ó. Bom, pessoal, e percebam que as duas colunas estão com resultado iguais. A diferença foi a forma como a gente fez. Então, enquanto uma eu utilizei o switch, a outra eu utilizei o if. Só que um if dentro de outro if. E se aqui tivesse mais condicionais para a gente analisar, a gente precisaria adicionar mais ifs, infinitamente até a gente conseguir completar todas as condicionais. E por isso que utilizar a medida switch, como a gente fez aqui, ela possibilita a gente não criar medida em cima de medida, e sim fazer tudo dentro de uma medida só. O que acaba sendo mais fácil, se torna menos complexo, tanto para execução, quanto para entendimento de quem está utilizando o seu dashboard. Fechou? Se gostou do vídeo, manda aquele like. Se ficou com alguma dúvida, lembra de colocar aqui algum comentário, algum feedback, que a ideia é a gente melhorar cada vez mais nossos vídeos. Fechou, pessoal? Valeu!